Shalom. Em tempos de angústia, vamos falar de esperança? Quero fazer uma leitura comentada de Terrilim, Salmo, capítulo 2. É um salmo messiânico, tá? Que diz assim: porque as nações se tumultuam e o povo se lamenta em vão? Os reis da terra estão posicionando-se. Os líderes conspiram juntos contra Iahua e seu ungido. Eles gritam: rompamos com seus grilhões, joguemos fora suas correntes. Aqui fala, de um ódio, uma rebelião que a humanidade, porque fala os reis da terra, lançam contra Yahweh e contra o seu ungido, Yahushua. Muitos conhecem por Jesus no meio cristão, ou Yeshua. Fala em romper com seus grilhões, romper os laços, ou seja, rejeitar totalmente essa autoridade do Mashiach Yahushua, o filho de Yahweh. Prosseguindo. Versículo 4. O que se assenta no céu ri. Yahweh os olha com escárnio, pois em sua ira zombará deles. Então a resposta de Elohim perante essa rebelião, perante essa conspiração, a palavra ri, que fala aqui, ri, zomba, são maneiras de expressar que a onipotência de Elohim não tem nada a temer ante as forças que os seres humanos acham, na visão deles, serem poderosas, Inclusive em termos de armamentos, bombas atômicas, foguetes, etc. A ira e o furor, eles representam uma reação da justiça, em confronto com a justiça dos homens, da pureza divina ante a impureza humana. Em Hebreus 10, 30, 31 fala que é coisa terrível provocar os castigos que vêm de Yahweh, Coisa terrível é cair nas mãos do Todo-Poderoso. Prosseguindo, no versículo 6. Eu mesmo ungi meu rei em Sion, meu Kadosh monte. Na verdade, aqui, quando fala em Sion, é o Sion celestial. Tá? Proclamarei o decreto, Yahweh me disse. Tu és meu filho. Hoje me tornei seu pai. Pede-me e farei das nações tua herança. O mundo inteiro te pertencerá, tu irás quebrá-los com uma vara de ferro e despedaçá-los como um vaso de barro. Aqui é uma declaração, de Elohim dizendo, que Yahushua é o seu filho unigênito. A palavra gerei, ela foi compreendida pelos apóstolos, em alguns sentidos. Por exemplo, a ressurreição de Cristo, assim nasceu para a eternidade. Ou outra interpretação, o fato de Cristo, do Mashiach, também ter sido filho de Elohim desde a eternidade. E o Mashiach, como filho, recebe de Elohim a sua comissão, a sua autorização, vamos dizer assim, e executa com uma obediência filial, como um filho obediente. Esse domínio do Mashiach, ele é universal. Tá? E os que não desejam dobrar os joelhos perante o Mashiach no dia do julgamento serão dobrados até se quebrarem. Portanto, versículo 10, reis, sejam sábios, recebam advertência, juízes da terra, sirvam a Yahweh com temor,
Alegrem-se, mas com temor. Beijem o filho, isso quer dizer submetam-se ao filho, para que não se ire e vocês pereçam pelo caminho, quando repentinamente sua ira se acender. Abençoados são aqueles que nele se refugiam. Então, as exortações são: sede prudentes, servi, alegrai-vos, beijai, se refugiem no Mashiach. Então, essa deve ser a ação mais sábia, né? E aqueles que não fizerem essa escolha, a ira de Yahweh cairá sobre eles. Eu quero ler o que está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Kefa e Yohanan ainda estavam falando ao povo quando chegaram os Kohanim, os sacerdotes. O capitão da guarda do templo e os Tsudukim, muito irritados porque eles estavam ensinando ao povo a doutrina da ressurreição dos mortos e apresentando Yahushua. A guarda do templo os prendeu e, como já estava anoitecendo, colocaram-nos na prisão sob custódia até o dia seguinte. Muitos, porém, dos que ouviram a mensagem confiaram, e apenas o número dos homens chegava perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades do povo, os anciãos e os mestres da Torá, reuniram-se em Yerushalayim com Anã, o Kohen Hagadol, né, o sumo sacerdote, Caiafa, Yohanan, Alexandre e outros homens da família do Kohen Hagadol. Mandaram trazer os emissários diante deles e lhes perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Kefa, né, Pedro, cheio da Ruach HaKodesh, disse-lhes, líderes e anciãos do povo: se somos chamados hoje para prestar contas de um ato de bondade feito a favor de um deficiente, se vocês desejam saber como lhe foi restaurada a saúde, saibam vocês e todo o povo de Israel, que por meio do nome do Mashiach Yahushua de Natseret, a quem vocês executaram em uma estaca como criminoso, mas a quem Elohim ressuscitou dos mortos, este homem está aí diante dos senhores curado. Este Yahushua é a pedra rejeitada por vocês, construtores, que se tornou a pedra angular. É muito interessante, né, que essa palavra aqui, construtores, ela tem muito a ver hoje, né, com o que é pregado na seita maçom, né, na maçonaria, que eles falam muito, né, nos construtores, os arquitetos, enfim. Então esse povo já é desse povo aí, né? Os construtores. Não há salvação em ninguém mais. Olha só, não há salvação em ninguém mais, porque não existe outro nome debaixo do céu dado à humanidade pelo qual devamos ser salvos. Vou ler de novo. Porque não existe outro nome debaixo do céu dado à humanidade pelo qual devamos ser salvos. Vou ler de novo. Porque não existe outro nome debaixo do céu dado à humanidade pelo qual devamos ser salvos. Versículo 13. Percebendo a ousadia de Kefa e de Yohanan, João, e sabendo que eles eram Am Haaretz, sem instrução, quer dizer, o povo da terra, né? Am Haaretz, sem instrução, ficaram admirados e reconheceram também que eles haviam estado com o Yahushua. Além disso, podiam ver ali com eles o homem que fora curado. Portanto, nada podiam fazer para desacreditar a cura. Assim, ordenaram-lhes que se retirassem do Sanhedrin enquanto debatiam o assunto em particular. Que faremos? Eles se perguntavam. Qualquer pessoa que estava em Yerushalayim pôde ver que um milagre inegável aconteceu por meio deles. Não podemos negá-lo. Mas para evitar que o ocorrido se dissemine ainda mais entre as pessoas, vamos adverti-las de que não usem mais esse nome. Oh, uau! Os construtores. Eles deram a ordem para que não usem mais o nome.
Dessa forma, eles os chamaram outra vez e ordenaram-lhes que, sob nenhuma hipótese, deveriam falar ou ensinar em nome de Yahushua. Entretanto, Kefa e Yohanan responderam: julguem entre si mesmos se é correto aos olhos de Elohim dar atenção ao que vocês dizem ou é Elohim. Essa aqui eu quero ler de novo. Julguem entre si mesmos se é correto aos olhos de Elohim dar atenção ao que vocês dizem ou é Elohim. Eu faço uma pergunta aqui, principalmente para quem ainda está na Babilônia religiosa. A quem vocês estão dando ouvidos ou a quem vocês estão obedecendo? A homens? A palavras de homens? Versículo 20. Quanto a nós, não podemos parar de falar a respeito do que vimos e ouvimos. Eles os ameaçaram durante mais algum tempo, mas por fim deixaram-nos ir. Eles não podiam puni-los por causa do povo, porque todos estavam louvando a Elohim pelo acontecido, pelo fato de o homem curado miraculosamente ter mais de 40 anos de idade. Depois de terem sido soltos, eles voltaram para seus amigos e contaram o que os principais Kohanim e os anciãos lhes tinham dito. Ao ouvir isso, eles elevaram a voz a Elohim com singeleza de coração. Senhor, eles oraram, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, por meio da Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Pela boca de nosso pai Davi, teu servo, tu disseste, porque as nações esbravejam e os povos concebem planos inúteis? Os reis da terra tomam posição e os governantes se reúnem contra Yahuwah e contra o seu Mashiach. Até aqui. Esse versículo 26 todo, ele simplesmente transcreve as palavras de Terrilim no capítulo 2. Então eu quero aqui, nesse capítulo 4 de Atos, voltar ali quando eles dizem: não há outro nome a quem devamos ser salvos. Só há um nome em que há salvação. E esse nome é Yahushua. A ICAR, a Igreja de Roma, ela colocou uma doutrina que diz que fora da igreja não há salvação. Que blasfêmia, né? Que grande blasfêmia. Se a palavra está dizendo aqui não há salvação em ninguém mais, porque não existe outro nome debaixo do céu dado à humanidade pelo qual devamos ser salvos, e eles dizem não há salvação fora da igreja. E o que é a igreja para eles? Um templo físico feito por mãos humanas. E Yahuwah não habita em templos feitos por mãos humanas. Cada um de nós hoje é o templo de habitação da Ruach HaKodesh, independente de onde a gente estiver. Então isso é uma grande heresia. E infelizmente não há distinção de denominações, todas pensam da mesma forma, inclusive os evangélicos. Eles dizem, não há salvação fora da igreja, do templo religioso. E igreja, que em grego é eclesia, quer dizer tirados para fora. Eclesia é uma junção de irmãos que creem. É uma congregação. Então, cuidado com essas doutrinas de demônios,
vou dizer mais uma vez, doutrinas de demônios, porque tudo aquilo que vai contra a palavra do Todo-Poderoso é doutrina de demônios. Há salvação sim fora da igreja, e a salvação está no Mashiach, que morreu no madeiro, no meu e no teu lugar pelos nossos pecados. Nós é que deveríamos estar pregados naquele madeiro. Mas ele deu a própria vida sendo santo, não tendo mácula alguma nele, sendo completamente santo. Ele veio aqui, nessa terra corrompida, completamente corrompida, e derramou o sangue precioso dele, o sangue da aliança, para que a gente pudesse, através desse sangue, ser reconciliados com o Pai. Porque estávamos separados da glória de Yahweh por causa dos nossos pecados. Somente nele há salvação. Estamos sim nos tempos finais, onde as nações estão se tumultuando. Sim, estão se tumultuando. As nações estão se tumultuando, amigos. Não fechem os olhos para isso. Os reis da terra estão se posicionando. Os líderes estão conspirando juntos contra Yahweh e seu ungido. E o que eles estão dizendo para o povo? Rompamos com os seus grilhões. Rompamos com os seus grilhões. Eles estão querendo dizer, rompam esse vínculo com o Todo-Poderoso. Mas o que a palavra diz? Terrível coisa é cair nas mãos do Todo-Poderoso. Por quê? Porque o que se assenta no céu ri, e Yahweh os olha com escárnio, pois em sua ira zombará deles, aterrorizando-os com sua fúria. Voltemos enquanto há tempo. Shuv, voltar em hebraico. Shuv, retornar. Então, techuvá, faça o retorno. Não importa em que trajeto do caminho você se desviou, mas se você voltar, o Pai estará lá para te receber com todo o ahavá, com todo o amor. Então volte. Há salvação sim fora da igreja, e a salvação está no Mashiach. Yahushua é a nossa única salvação. Amém?